A Rússia é o maior país do mundo com cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados e com uma história milenar. Esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos que mostrará como foi a expansão desse vasto território. Nesse primeiro vídeo, vamos conhecer o início dessa história, desde o que é considerado o nascimento da Rússia até o surgimento do poderoso Império Russo. Mas antes disso, caso você ainda não for inscrito, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Há cerca de 5.000 anos, a planície do leste europeu já era habitada por povos eslavos, um povo de origem indo-europeia, originários das estepes da Ásia Central e dos planaltos iranianos. Do século 6 a.C. ao século 2 d.C., povos indo-arianos nômades como os citas ocuparam a região. Do século 1 ao século 9, os godos, os hunos, os magiares e os ávaros atravessaram essa região em grandes migrações. Foi nesse mesmo período que os eslavos se expandiram e se tornaram o grupo étnico dominante do leste europeu. Por volta do século 9, guerreiros e comerciantes varegues, mais conhecidos como os vikings, e que se autodenominavam Rus, partiram da Escandinávia em direção a Constantinopla e penetraram nas terras eslavas do leste, passando a combater alguns povos locais e utilizando os vencidos como escravos. Constantinopla era um importante ponto comercial na época e isso acabou atraindo os vikings, onde podiam vender peles de animais, mel e os escravos capturados pelo caminho. A rota para Constantinopla se desenvolveu rapidamente com a migração de cada vez mais vikings. Os povos eslavos dessa região viviam em constante conflito e, por causa disso, resolveram entregar o domínio das terras a uma administração viking. Dessa forma, surge Novgorod, ou Novogardia, fundado quando o príncipe viking Rurik foi nomeado rei da cidade em 862, dando início à longa dinastia Rurik. Em 882, seu sucessor Oleg segue para o sul conquistando Smolensk e Kiev e funda o primeiro estado eslavo, a Rússia de Kiev. A partir do ano 940, a Rússia de Kiev começa a se expandir em direção ao sudoeste. Por volta do ano 952, a Rússia de Kiev começa a entrar em conflito com o Império Khazar, situado entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. Por causa disso, em 964, o então Grão-Príncipe de Kiev, Svetoslau I, lança uma expedição militar sobre os Khazares. Antes de alcançarem o Império Khazar, dominam o estado da Bulgária do Volga ao leste e, em seguida, invadem e destroem Átil, a capital do Império Khazar. Em seguida, dominam também o primeiro Império Búlgaro, consolidando também a supremacia sobre a região dos Balcãs. Isso encorajou Svetoslau I a invadir e conquistar também territórios bizantinos, mas em 970, na Batalha de Arcadiópolis, foram derrotados e expulsos pelos bizantinos. Com o Império Khazar enfraquecido, tribos nômades da Ásia Central conseguiram chegar no sul da Rússia de Kiev, onde passaram a colonizar a região e, numa emboscada em 972, mataram Svetoslau I. Com isso, a Rússia de Kiev passou a ser dividida entre seus 3 filhos, que dão início a uma guerra pelo poder de todo o território. Por fim, o príncipe da Novogardia, Vladimir I, ganha a disputa e se torna o Grão-Príncipe de Kiev. Em 987, o Império Bizantino estava em guerra contra o primeiro Império Búlgaro e pede ajuda a Vladimir I, que envia 6.000 guerreiros. Em troca, Vladimir pede ao imperador bizantino a mão de sua irmã. Porém, para se casar, Vladimir I se converte para o cristianismo e assim, o cristianismo se torna a religião oficial da Rússia de Kiev. Com a morte de Vladimir I em 1015, seu filho Yaroslav I, ou Jaroslau I o Sábio, assume o trono e o território da Rússia de Kiev se expande ainda mais, alcançando a sua maior extensão por volta de 1036. Em 1054, com a morte de Yaroslav I o Sábio, a Rússia de Kiev é dividida entre seus filhos e, depois de várias guerras internas, tem início um processo de fragmentação do país. A República da Novogardia conquista sua independência em 1136. Em 1157, o Grão-Ducado de Vladimir também se separa da Rússia de Kiev. A partir daí, a Rússia de Kiev se fragmentou ainda mais em aproximadamente 12 principados diferentes.
Em 1223, a Rússia de Kiev sofre o primeiro ataque dos mongóis vindos do leste. Uma coalizão é formada para conter o ataque, mas é derrotada. Após o ataque, os mongóis avançam para o norte, onde acabam sendo derrotados pela Bulgária do Volga e expulsos da região. Em 1237, novas invasões mongóis são realizadas, dessa vez com uma poderosa cavalaria formada por tribos dos tártaros, comandadas pelo líder Batu-Khan, neto de Gengis Khan, onde dominam todos seus oponentes e conquistam todos os territórios até a Polônia e a Hungria. Os principados russos, já divididos e enfraquecidos, não conseguem resistir à invasão mongol. No seu lugar, é fundado o Kanato da Horda Dourada em 1240, que passa a controlar todos os principados russos, com exceção do Principado de Polotsk, que passa a integrar o Grão-Ducado da Lituânia. Apesar do domínio dos mongóis sobre a região, os príncipes russos pedem autorização aos mongóis para continuar governando, se submetendo a pagar impostos a Sarai, capital da Horda Dourada, em troca da proteção dos tártaros contra invasões como as dos suecos e da Ordem Teutônica vindas do oeste. Dessa forma, os tártaros passam a controlar os territórios conquistados à distância, não interferindo nas políticas domésticas. Isso contribuiu para que os russos preservassem suas características, como a Igreja Ortodoxa, por exemplo. Com a ameaça dos europeus católicos que vinham do oeste, que ao contrário dos mongóis ocupavam militarmente as cidades tentando convertê-las à força, a capital de Kiev, principal representante da Igreja Ortodoxa, se muda para Vladimir. Muito próximo de Vladimir, é fundado em 1263 o Grão-Ducado de Moscou, tendo como primeiro governante Daniel I e que, muito bem isolada das ameaças externas, começa a se desenvolver rapidamente e por volta de 1325 se torna a nova capital do Grão-Duque, já sob governo de Ivan I. O antigo território da Rússia de Kiev é ocupado pelo Grão-Ducado da Lituânia durante o século XIV. Enquanto isso, em 1380, o Grão-Ducado de Moscou forma uma coalizão para derrotar os tártaros, vencendo a Batalha de Kulikovo. Porém, logo depois, Moscou é saqueada pelos mongóis, que retomam o controle. Essa batalha marca o início do processo de expulsão dos mongóis da região. Depois disso, em 1462, assume o poder Ivan III. Nesse período, o Grão-Ducado de Moscou volta a ganhar força e começa a se expandir para o leste, dominando os territórios vizinhos um a um. Em 1478, o Grão-Ducado de Moscou conquista a República da Novogárdia e o Principado de Tver, e logo depois, em 1480, no que ficou conhecido como a Grande Bancada do Rio Ugra, quando os exércitos dos russos e dos tártaros ficaram frente a frente, cada um de um lado do rio, os tártaros se retiram sem batalha e os russos finalmente se livram do domínio mongol. Em 1494, Moscou anexa os territórios do Grão-Ducado da Lituânia, situados no curso superior do rio Oka. Em 1503, Ivan III consegue avançar ainda mais para o oeste, aumentando ainda mais o tamanho do Grão-Ducado de Moscou. Durante o reinado de Vassili III ou Basílio III, o território russo continua a se expandir, anexando a República de Pskov. Em 1517, é anexada a cidade de Ryazan. Após a morte de Vassili III em 1533, quem assume o poder é Ivan IV, também chamado de Ivan o Terrível, com apenas 3 anos de idade. Em 1547, com 16 anos, Ivan IV recebe o título de czar de todas as Rússias, inspirado nos imperadores bizantinos, obtendo poder ilimitado, e assim nasce o Czarado da Rússia, também conhecido como Czarado da Moscóvia. Em 1552, o Czarado da Rússia anexa o Kanato de Kazan e logo em seguida o Kanato de Astrakhan. A partir de 1581, expedições lideradas pelos cossacos, um povo guerreiro nativo das estepes do sudeste europeu, são financiadas para exploração e conquista de territórios a leste. Graças às características da região, por não obter obstáculos naturais, o território russo começa a se expandir rapidamente. Em 1591, Dmitri Ivanovich, o filho mais novo de Ivan o Terrível, morre misteriosamente com apenas 8 anos e 7 anos depois, em 1598, Fyodor I,
o filho mais velho e czar em exercício, também morre sem deixar descendentes, e assim a dinastia Rurik chega ao fim depois de 7 séculos de reinado. Nesse mesmo ano, os russos conquistam o Kanato de Sibir, alcançando a Sibéria. Boris Godunov, que governava o país por Feodor I, que era deficiente mental, assumiu o posto de czar, mas uma fome generalizada entre 1601 e 1603 gerou um descontentamento e uma longa disputa pelo poder até que em 1613, depois da tentativa de vários usurpadores em assumir o trono, Miguel I se torna czar da Rússia, dando início à dinastia Romanov. Devido ao momento de fraqueza do país, Miguel I decide fazer uma trégua com os estados rivais da Suécia em 1617 e da comunidade polaco-lituana através do Tratado de Deulino em 1618 em troca de parte do seu território, o que acabou tirando o acesso do czarado da Rússia ao Mar Báltico. Em contrapartida no leste, os cossacos continuam avançando e conquistando territórios e em 1628 já haviam se expandido até o rio Yenisei. Em 1640, chegam ao rio Lena e em 1647, o território russo finalmente alcança a costa do Oceano Pacífico. Em 1648, Semyon Desniov cruza pela primeira vez o Estreito de Bering, estendendo o território russo até essa região em 1652, e mais ao sul, o território se expande até o rio Amur. Em 1654, tem início uma guerra entre a Rússia e a comunidade polaco-lituana e em 1667, a Rússia vence e passa a ocupar uma grande parte do território polaco-lituano. Em 1689, as tensões entre o czarado da Rússia e a China aumentam pelo controle da bacia do rio Amur e, para evitar uma guerra, a Rússia abandona o seu avanço na região e cede aos chineses parte do território através do Tratado de Nerchinsk. Em 1700, tem início a Grande Guerra do Norte, e os russos conseguem o acesso ao Mar Báltico ao derrotar os suecos e fundar a cidade de São Petersburgo em 1703. Em 1712, o czar russo Pedro I o Grande torna a cidade a nova capital do czarado da Rússia. Em 1721, com a assinatura do Tratado de Nystad, chega ao fim a Grande Guerra do Norte e o czarado da Rússia sai vencedor, conquistando os territórios da Estônia, da Livônia e da Íngria. Nesse momento, o czarado da Rússia se torna o poderoso Império Russo, tendo como primeiro imperador Pedro I o Grande. E essa é a história do nascimento da Rússia. No próximo vídeo, vamos conhecer toda a história do poderoso Império Russo, o terceiro maior império de todos os tempos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.